Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para você, o canal da ESPN Brasil. O link estará aqui na descrição desse vídeo para deixar os créditos de direitos autorais. Agora chega mais, vamos aqui para mais um corte com repercussão ainda, né? Classificação do Mengão, quarta de finais da Copa Conmebol Libertadores da América. 21 de agosto de 2025, começando hoje um pouquinho mais cedo do que o horário usual, 5:02, 17:02. Elias, hoje só nós dois aqui, porque Oswaldo Pascoal irá participar da live, Equipe F Live no YouTube e no TikTok da ESPN Brasil, direto do Allianz Parque, molezinha pro Palmeiras, que, como dissemos aí na abertura, nas manchetes, na ida lá em Lima, já praticamente não, já garantiu vaga nas quartas de final, ao bater o Universitário, ao golear 4-0. Antes da gente falar das Copas, Zé, te desejo uma boa tarde. E depois de desejar para você uma boa tarde, quero saber se para o Santista também está sendo uma boa tarde com o quase certo anúncio de Vojvoda como novo treinador da equipe. Boa tarde, Plirra. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu não sei porquê, por exemplo, jogo do São Paulo, você vai fazer a live lá no Morumbi. Jogo do Palmeiras, vai Eduardo de Menezes e Oswaldo Pascoal. Coincidências na vida. É coincidência. O Eduardo de Menezes e Pascoal fazendo lá no Allianz Parque. Mas tudo bem. Desconfio que você estaria na Neoquímica Arena se o Corinthians ainda estivesse vivo em alguma competição sul-americana. Talvez. Mas vamos falar do Santos, né? O Santos apresentando possivelmente a chegada. A Fluminense na Copa do Brasil e agora Flamengo na Copa Libertadores. Esse prestigiado que é o perigo. Zé Elias, perigo também é o Pedro como adversário. O Pedro hoje é mais reserva do que titular, mas tem números, Zé Elias, de titular absoluto. 3 jogos contra o Internacional, 3 gols marcados, né? Fez 2 no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo das oitavas da Libertadores, entrou já no finalzinho, aos 39 da segunda etapa lá no Maracanã. Ontem também entrou e também guardou. Fez o gol. Mas assim, Plirra, é impressionante ontem a capacidade do Flamengo de administrar o jogo, né? Nós estávamos acostumados a ver nos últimos jogos o Flamengo jogar os primeiros 45 minutos. Foi também lá no Maracanã, com o próprio Inter. E ontem não foi assim não, ontem foi 90 minutos de intensidade, time jogando a bola de um lado para o outro, enquanto nós estávamos escutando aqui a entrevista, né, dos personagens da partida de ontem, eu estava falando para você sobre a capacidade do Saúl e do Jorginho, né? A experiência dos dois de administrar a bola, uma hora acelera, uma hora toca do lado, outra hora encosta. Bonito de ver, né, Zé? Muito bom mesmo. A Arrascaeta, o Bruno, né, são jogadores assim que fazem a diferença, né? Enquanto o Inter conseguiu segurar na parte física, eles conseguiram até o primeiro gol ali, parte física, tirar os espaços e tal. Na hora que o Flamengo começou a encontrar os espaços para jogar, 1-0, depois toca para lá, toca para cá, administra o jogo, no segundo tempo mata o jogo da forma como foi. Realmente o Flamengo é muito forte mesmo. E o Inter, eu já havia falado já há um tempo atrás em relação ao Roger, né, da possibilidade de ele... eu acho que ele tem a carreira marcada por isso. Ele chega, ele começa a fazer um bom trabalho e aí, de repente, o time para. Né? Ele não consegue mais tirar... ele chega no limite e não consegue tirar mais nada dos seus jogadores. É o que vem acontecendo com ele agora no Inter também. Pedrinho Ferrari, minha criança, aproveitar que o Zé falou de Jorginho e Saúl, você tem a tela fácil aí com os números dessa dupla de meio-campistas na partida de ontem, até para o Zé ainda reforçar, complementar o seu comentário. Jorginho e Saúl ontem. O Saúl finalizou 3 vezes, foi quem mais finalizou no time do Flamengo. Duelos defensivos, ganhou 8, interceptações 2, desarmes 3. Em duelos defensivos e interceptações, também foi o melhor do time, e em desarmes o segundo melhor do time. O Jorginho, em aproveitamento de passes, foi o segundo, quase 92% de acerto. Duelos aéreos vencidos, também foi o segundo, venceu 2. Passes recebidos, 44, o primeiro nesse item. Passes progressivos, 4, o segundo neste item, Zé. Você vê que um completa o outro, né? Um tem aproveitamento de passes de 91%, o outro tem 3 chutes ao gol, né? Ou seja, a facilidade que eles dominaram o meio campo ali
toca, passa. O Saul, ele... Muitas vezes você não precisa ser... Não que não precisa ser, tem que tomar cuidado, né? Ser tão agressivo para você fazer uma marcação. Quando você se posiciona bem, você já está marcando o adversário, porque você inibe o passador. Né? Você não possibilita o cara com a bola nos pés de pensar, porque sabe que a sua presença está ali e que você vai roubar essa bola. Agora, é impressionante a tranquilidade que esses caras fazem para o time. Né? Eles passam para o time. O Jorginho o tempo todo, tá difícil, ele encosta, toca, se movimenta. O Saul chegava para o lado, tocava também, via o campo todo. Né? Os passes curtos, de repente, eles invertiam, passe para um lado, passe para o outro. Agora, os caras da frente também, eles ajudaram muito, né? A Arrascaeta, o Samuel Lino. O Lino é impressionante também, no 1 contra 1 é difícil. Chegou um determinado momento que os caras do Inter não iam para dar o bote, para fazer a marcação, né? Para tentar roubar essa bola. Esperavam para ele ir no 1 contra 1. Porque realmente, nas primeiras 2 jogadas, ele deu uma balançada ali, no gol, inclusive, deu uma balançada que o Aguirre está balançando até agora, né? E aí, não tem jeito, esse Flamengo é muito forte. Pegar este Flamengo é uma missão inglória, o Inter pode dizer isso de cadeira, 3 jogos, 3 derrotas. Como era 6 anos atrás pegar o Mengão do Jorge Jesus? Quando o Flamengo emenda uma boa sequência de vitórias e desempenhos muito satisfatórios, a comparação é inevitável, por mais que o Felipe Luiz não goste nada dessa comparação. Bom, primeiro que eu não posso nunca comparar times passados ao meu time, são jogadores totalmente... Luiz, mas a gente vai ter que comparar as duas equipes. Não tem jeito, é inevitável, sim, né? Até porque o Felipe já fez mais jogos do que o Jorge Jesus. 62-58. O aproveitamento do JJ foi de 81,6%, com 44 vitórias, 10 empates e só 4 derrotas. O Felipe um pouquinho mais abaixo, mas longe de ser um aproveitamento ruim, 75,3%, 42 vitórias, 14 empates e só 6 derrotas. O JJ levantou 5 canecos, o Felipe Luiz já levantou 3, o mais pesado, a Copa do Brasil. Zé Elias, tem um ponto que para mim é favorável ao Felipe. Hoje, os adversários do Flamengo são mais fortes, tem mais time bom no Brasil do que tinha em 2019. Ponto a favor? Quer dizer, o número dele, o percentual dele é um pouquinho abaixo contra times mais fortes. Sim, Aquele time de 2019, claro, foi marcante porque venceu a Copa Libertadores e porque jogava de uma forma muito plástica. Inclusive, até o Mundial é diferente, né? Que foi disputado, né? Sim. Até o Mundial é diferente, equipes diferentes. Ele pegou um Mundial muito mais casca. Muito mais difícil. Eu acho que assim, são histórias diferentes, eu acho que o Felipe está certo nisso, mas vai ser inevitável sempre essas comparações, porque é um time que joga bonito, né? Só que a impronta as digitais do Felipe, eu acho que elas são diferentes da equipe do Jorge Jesus. Eu acho que é uma equipe do Felipe muito mais pegadora, muito mais forte em termos de intensidade, todo mundo participa, você vê poucos espaços, e o time do Felipe, para mim, é um pouco mais rápido com a bola. Então é um time objetivo, 2 toques, 3 toques, eles já vão acelerar para matar o jogo. O time do Jorge era um time mais técnico, era um time que se aproximava muito do time de 82, né? Tanto que foi o primeiro time, depois de tanto tempo, que as pessoas começaram a lembrar, pô, esse time parece... De 81, 82 do Flamengo. Uhum. Você vê, nós estamos fazendo essas comparações pro time do Jorge Jesus, mas em nenhum momento você fala, esse time joga igual o time de 81. É um time bonito de ver jogar, é um time que joga o futebol moderno. O Felipe ontem conseguiu, e aí a gente pega pelas entrevistas dos jogadores, né? Nós sabíamos que nós tínhamos que provar o segundo tempo, porque o primeiro tempo nós jogávamos, o segundo tempo a gente estava caindo e tal. Então, uma coisa que foi trabalhada, porque nós vimos essas atitudes dentro de campo, de todo mundo correndo. E o Inter, pela necessidade da vitória, se expôs também em determinados momentos. Aí você tem o Bruno Henrique ali na frente, que jogava, fez 2 gols impedidos, né? Mas assim, você faz o primeiro, a zaga, não, vamos lá, faz o segundo, aí depois você condiciona mais ainda o jogo, né? Porque a zaga não vai sair, porque sabe que tem essa possibilidade. Aí entra Luiz Araújo, aí depois entra Cebolinha, Zé Elias é um louco por pets e nesse momento, em frente ao Allianz Parque, onde nós teremos logo mais Palmeiras e Universitário do Peru,
Um pet bem apropriado. Isabelle Benito, cadê? Olha lá, cadê? Nada que a gente já não soubesse. Nada que a gente já não soubesse. Pedrosa. Ué, eu avisei ontem, pô. Até o roteiro eu te aí, avisei. Eu sou um cara que doa a César o que é de César, tá? O cara avisou. Eu só errei quem ia fazer o segundo. Mentira, eu errei avisou. outra coisa. Você errou Porque o momento do gol. Eu falei, vai ser no final? Não. Eu errei porque eu achei que o Internacional fosse pressionar. Em nenhum momento pressionou. Gente! Toma! É... Ah, igual o Cristiano Ronaldo. Corte rápido. Péssimo dia pra quem torce contra, cara. Ai, meu Deus do céu. Péssimo dia pra quem torce contra. Nossa Senhora. Toma! Ninguém vai me aturar hoje. Ninguém. Não, a gente. Eu vou ter que aturar e a gente é pago pra isso. Eu, Pedrosa. Ninguém vai me aturar hoje. Entendeu, né, Pedrosa? Não é que a gente queria muito. São 4 anos, né, cara? É. Não são 4 meses. Entendeu? A Muito gente bem. sabe como é que funciona. Muito bem. Ô, Vene Casagrande. Deve Cadê? ser Vamos ver aqui, terrível. ó. Vamos ver aqui. Cadê? Ó, o Flamengo venceu em... Opa! Ih, rapaz. Que é isso, gente? Ai, meu Deus, o que é isso aí? O maior adversário do Flamengo no jogo. Papel picado. Cadê? Faz de novo, Alex. Gente, olha aqui que eles compraram o negócio, a produção. Ô, Tá igual o Pérez. Inter. Tá igual o Inter. Nem Meia o papel bomba. do Inter tá Pô, funcionando. agora vai atrasar o programa. Quer até limpar e tal. É meia bomba. Alex também, pô. Alex não teve infância não, cara. Aí, ó. Aí, ó. Brincadeira, meu irmão. Aí. Isso aqui é igual o Inter. Traz aí, Alex, por favor. Peraí. Estragou o negócio. Tá tudo aqui, ó. Que Aí, é isso, Pedrosa. garoto? Ó, Eu já sabia. cara. Foca aí, 4 Cris. meses pra acabar o ano. Eu E a tendência já é sabia. piorar. Você entende o que eu tô falando? Toma! A tendência é piorar. Eu Ai, escutei meu um Deus sobe do céu. som hoje no camarim que eu vou te contar na hora do VT. É. Sabe o que foi que ele falou? Ele falou pra mim, eu não vou falar aqui agora, só depois que eu chamar o VT. Tá bom. Ah, você quer o quê? Que eu fale? Não, eu não vou falar não. Depois vai te dar um pote, vai que, Não, né? não, Melhor não, não. não, Felipe. não. Deixa ele Não. falar, cara. Não. Ele é pago pra falar. Ele é pago pra falar. O que eu falei foi o seguinte: Ah. de um lado da chave é um brasileiro contra argentino. Perfeito. Tá. Do outro lado da chave é um argentino e provavelmente contra brasileiros. Sim. Porque o Botafogo, na minha concepção, deve passar hoje. Sim. E aí, vai Aí ser tem River São Plate Paulo, contra aí brasileiros. tem LDU e Botafogo Palmeiras. ainda. E na o outra chave é Palmeiras e o Flamengo, River. Vélez, Racing e Estudiantes. É o campeonato argentino. É. E aí? Você vai falar. Você já sabe o que é? Já sei! Já sabe. Eu já sei! Ai, Ele eu vai- tô de nervoso. É porque, sabe qual é o problema? Ele falou que o Real Madrid já tá na final. O Real Madrid das Américas. Ele falou. Não, eu não falei assim. Eu não falei assim. Eu falei, é porque aguentando. Libertadores é complicado. Mas, gente, Flamengo... Porra. Se não ganhar do time argentino. Eu vi o jogo do Estudiantes ontem. Não ganha mais de Mas é ninguém. porque é Libertadores. Ele tá se soltando. Entendeu? É Libertadores, depois não você tem como. completou com isso. É. É que é igual quando a gente vai falar mal de alguém, mas não é querendo falar mal, não. Entendeu? Olha aí. todo respeito. É, com todo respeito. Ó, o Flamengo vem. Tem o Everton Ribeiro de Ai, Pedro. Teve gente dormindo tarde, mas dormindo mal. Toma, Vene. O sino da classificação, Pra você Vene ter esse Casagrande. gostinho. Vai. Olha aí. Flamengo, esse último jogo agora, o jogo de ontem. Gostou do Flamengo, Vene Casagrande? Me responde. Gostei, impossível não ter gostado. De fato, foi um dos melhores jogos do Flamengo na temporada. Foi uma aula de futebol que a gente pôde assistir ontem. O Felipe Luiz, o plano de jogo dele foi praticamente perfeito. Todos os jogadores indo bem, sistema defensivo, meio de campo sendo formado por Jorginho, Saúl e Arrascaeta. O setor ofensivo também, a gente comentou isso aqui ontem, que independentemente da escolha dele, eu acho que seria uma escolha que ele iria acertar e deu certo a escolha dele. O Flamengo ontem foi soberano
em todos os sentidos, em qualquer momento do jogo. O Flamengo não esteve perto de sofrer gol. Eu brinquei aqui antes do VT, mas é verdade. Em nenhum momento o Internacional chegou perto de fazer um gol. Tudo bem, teve uma bola na trave ali, mas eu acho que... No finalzinho, mas eu acho que foi muito mais também na base do susto, e o Rossi estava na bola. Se você parar e analisar o lance, o Rossi ele estava na bola. Se a bola fosse no gol, ele iria fazer a defesa. Então a gente pode definir o Flamengo extremamente soberano em todos os sentidos. Quero destacar o lado direito do Flamengo, o Varela e o Gonzalo Plata. E por que eu estou destacando? Porque o Flamengo perdeu dois importantes jogadores que atuavam pelo lado direito, o Wesley e Gerson. E o Flamengo está passando por uma transição. O que eu estou querendo dizer? Que o Flamengo está passando por mudanças no elenco e ainda nem chegou no auge. Eu acho que o Flamengo ainda pode evoluir muito mais com o passar do tempo. O Saul, por exemplo, aprimorando a forma física dele, o Samuel Lino se encaixando mais do lado esquerdo com o Alexandro, o próprio Carrascal ainda não teve muita chance no time do Flamengo. Então a tendência é que o Flamengo ainda evolua mais. Então, respondendo a sua pergunta sobre ontem, eu acho que foi uma partida perfeita do Flamengo. O Flamengo foi melhor em todos os sentidos e eu quero parabenizar o Felipe Luiz, porque o trabalho dele é muito bem feito. Porque você acabou de mencionar, em 3 jogos contra o Internacional, 3 formações diferentes, o Flamengo fez um placar agregado no Internacional de 6-1. E não é só o placar que chama a atenção. Em nenhum momento o Inter foi melhor que o Flamengo nesses 3 jogos. Talvez no segundo tempo do jogo de ida das oitavas da Libertadores, o Inter possa ter ido melhor. Aqui no Maracanã. Talvez, ainda tem debate. Mas, por exemplo, no jogo do Campeonato Brasileiro, no jogo de ontem, o Flamengo foi melhor em todos os sentidos. Parabenizar o técnico Felipe Luiz. Óbvio, ele tem importantes jogadores, tem um elenco para ele. Vou te dar um exemplo. O Vinha nem banco de reserva está ficando. O Michael nem banco de reserva está ficando. O próprio Juninho nem banco de reserva está ficando. E a gente está falando de jogadores que teriam vaga em vários clubes da Série A do futebol brasileiro. O elenco é muito bom, ele tem uma matéria-prima muito boa. Mas não adianta nada você ter um elenco muito bom se você não tiver um treinador que não saiba trabalhar esse elenco. E o Felipe Luiz sabe trabalhar esse elenco. Então, parabéns para ele e para os jogadores também que fizeram uma partida brilhante no Beira-Rio ontem. A dupla está decretada? Saul e Jorginho, Lucas Pedrosa? Ele encontrou uma solução para um problema que a gente já vinha trazendo aqui há muito tempo, que era o Saul é o substituto do Gerson? Cara, não tá dando certo. E outra coisa, o Flamengo tá caindo de nível na sua dupla de volante. Everton Araújo e Alan, com todo respeito a esses 2 jogadores, eles não acompanham o nível dos atletas do Flamengo. O nível dos atletas do Flamengo, da defesa e do meio para frente, são atletas que frequentam seleções. São atletas que frequentam seleção brasileira, equatoriana, entre outras, Uruguai e tudo mais. O Alan e o Everton Araújo, eles são muito bons jogadores para outras equipes medianas. Para o Flamengo, eles precisam de uma qualidade maior. E quando o Flamengo encontra Saul e Jorginho, que são jogadores que atuaram nos maiores clubes do mundo, o Saul parece que encontrou a sua forma física também ideal, digamos assim, para aguentar o futebol brasileiro. E tecnicamente o Flamengo conseguiu suprir a questão da imposição física com a qualidade. Então ontem a gente viu um Flamengo totalmente controlador dentro da partida contra o Internacional. Realmente foi uma coisa que eu li esses dias lá no Instagram, no Twitter e tudo mais, que o papel picado foi o maior adversário do Flamengo na partida. E foi mesmo, porque o Internacional não deu nem pro cheiro, não teve nem grandes oportunidades. Teve uma bola na trave ali, muito mais na base do abafa do que qualquer outra coisa. O jogo foi controlado pelo Flamengo. O Flamengo jogou muito melhor no Beira-Rio do que jogou no Maracanã, para vocês terem noção. O primeiro tempo do Flamengo no Maracanã foi muito bom, mas no segundo tempo o Inter ainda conseguiu fazer uma graça, deixou o Flamengo desconfortável. No Beira-Rio, nada disso. Plata jogando muito bem, Arrascaeta mais uma vez decisivo, o próprio Saul jogou muito bem, Jorginho e o Léo Pereira e o Léo Ortiz, seja lá quem for que o Ancelotti está observando, os 2 merecem uma oportunidade na seleção brasileira. É isso aí, nação, ficamos por aqui, foi mais um corte do nosso canal trazendo para vocês a repercussão da grande vitória. O Flamengo eliminou o Internacional de Porto Alegre, fazendo 2 partidas muito boas, né? Principalmente a vitória de ontem, 2-0, vencendo com autoridade o Internacional, né? No agregado foi 3-0, o Mengão venceu o primeiro jogo no Maracanã por 1-0 e ontem 3-0, então o Flamengo deu o Mengão, o Flamengo vai pegar agora o Estudiantes e tá do lado aí dos argentinos, né? Estudiantes de La Plata, um adversário historicamente é complicado, né? Mas hoje em dia não bota aquele medo que já botou alguns anos atrás, não é o mesmo Estudiantes de alguns anos atrás, então acho que o Flamengo tem tudo aí para conseguir se classificar, chegar nas semifinais, chegar na tão sonhada final e o Teta
tetra aí da Libertadores. É o sonho da nação rubro-negra. Então chegou até o final do nosso vídeo. Peço a vocês que deixem aquele like, se inscreva, ative o sino. Link na descrição desse vídeo do canal da ESPN Brasil, também o SBT Esporte Rio, para deixar os créditos de direitos autorais.